Fala pessoal, tudo beleza? E o Botafogo não vai contar mais com o Luiz Castro no seu comando, né? O líder do campeonato, com 7 pontos de vantagem, não vai ter mais o seu treinador. O Luiz Castro vai treinar o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, né? Eu vou então aqui dar minha opinião sobre quem eu acho que o Botafogo deveria contratar se eu fosse o Textor, né? Inclusive, o Textor deve estar me assistindo aí, então ele vai pegar as dicas. Mas antes eu peço que você deixe seu like, comenta aí sua opinião, quem você contrataria o se você fosse o Textor, e compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal também. Valeu! Bom, eu queria falar sobre a saída dele, porque tem alguns, os botafoguenses não gostaram, né? Fizeram lá protesto. Acho, obviamente, todo protesto válido, até engraçado, né? Jogando dólar ali na área técnica, isso é engraçado. Mas assim, é normal, né, gente? É muito dinheiro, ele vai receber 3 vezes mais do que ele tá ganhando agora. O Cristiano Ronaldo ligou pra ele, pô, é o melhor jogador da história do seu país. Imagina você tá treinando um time em Portugal. Aí liga o Ronaldo Fenômeno, na época que ele ainda jogava. Fala, ó, vem aqui pros Estados Unidos me treinar. Você ia na hora, né? Fala a verdade. Botafoguense, fala a verdade, você não ia? Claro que ia. Ele não é brasileiro, ainda se ele fosse brasileiro, acho que seria um pouco pior, sabe? E ele não tem também uma história de dedicação com o Botafogo. Ao contrário do Abel, né? O Abel Ferreira tem dedicação com o Palmeiras, por isso que ele ficou. O Jorge Jesus, ele deveria ter tido, porque o Jorge Jesus, ele era amado pela torcida do Flamengo, nunca teve protesto contra ele, ao contrário da torcida do Botafogo, que pedia a saída do Luiz Castro sempre. No Campeonato Carioca, em abril, tava pedindo a saída dele. Aí agora a torcida vem reclamar. É meio hipocrisia até, né? Na minha opinião. Então, o Jorge Jesus saiu, pra mim, foi sacanagem. O Jorge Jesus, sim. O Vitor Pereira falou da sogra, sacanagem, pela forma que saiu. Fiel mesmo, fiel não, leal. Leal mesmo é o Abel Ferreira, que recebeu propostas milionárias aí e ficou, né? Então, mas enfim, o Luiz Castro não julgo muito, tá? Pra mim foi decisão acertada. E vamos falar a verdade, se o Botafogo tivesse em quarto, não digo nem mal colocado, em quarto, não teria todo esse bafafá. Só tá tendo porque o Botafogo está em primeiro lugar com 7 pontos na frente, né? Isso demonstra como o do Campeonato Brasileiro é desvalorizado pelo estrangeiro. Porque duvido que ele sairia mesmo para ganhar 3 vezes mais de um time pequeno, vamos dizer, o Nice, na liderança da. Não que o Botafogo seja pequeno, tá? Mas o Nice, na liderança do francêsão. Você acha que ele sairia? Eu duvido. E isso também tem o porquê de uma palavra do Cristiano Ronaldo vale mais do que um título brasileiro para o Botafogo, infelizmente. Então, acho que foi uma saída que dá para você entender, né? Bom, o Textor ele tem 61 anos, tem pouquíssimos títulos relevantes, tá? Ganhou um campeonato do Catar, ganhou uma Copa no Catar e ganhou o campeonato ucraniano. Depois é só título secundário, segunda, terceira divisão. Ganhou a Copa Rio pelo Botafogo, também completamente secundário. 61 anos, não tem muitos títulos, então não é uma nossa senhora que saiu o Jorge Jesus, sabe? Não é isso. Calma, botafoguense. Ao que tudo indica, o técnico vai ser o Bruno Lage, né, que era do Wolverhampton. Um cara também sem muitos títulos, 47 anos pelo menos, né? Ele é mais novo, assim como o Abel. O Abel não tinha títulos também quando ele veio pro Palmeiras. Então, acho que na verdade ele tem até um campeonato português, então, pelo Benfica. Então, acho que o Bruno Lage ele tem mais currículo e menos idade do que o Luiz Castro. Se isso acontecer, acho que vai acabar até sendo uma troca positiva. E eu acho que ele vai ser a escolha do Textor por ser estrangeiro também. Acho que o Textor não quer um técnico brasileiro no momento, no Botafogo. Mas além do Bruno Lage, quem eu acho que poderia ser uma boa opção? É o Léo Jardim, que tá no Al-Ahly. Difícil ele sair por conta de dinheiro, né? Mas de repente fala, ó, a gente tá aqui na liderança e tal, não quer vir treinar aqui no Campeonato Brasileiro, ser campeão brasileiro. É uma possibilidade, mas acho bem complicada. Ele, que é um técnico, já ganhou várias coisas relevantes, né? Ganhou, inclusive, o Campeonato Francês pelo Mônaco, na época que o PSG já investiu bastante. Então, é realmente um técnico importante aí no cenário internacional. Outro que eu acho muito difícil é o Jorge Jesus, também por questão de valores, ele pede muito, né? Ele pede muito dinheiro, pediu muito dinheiro pro Flamengo, o Flamengo recusou no ano passado, não agora, quando contratou o São Paulo. Então acho que o Jorge Jesus é muito difícil, mas seria um tapa na cara do flamenguista, né? Se o Texas tá pensando em marketing,
seria o Jorge Jesus. E além de tudo, ele entrega, né? Ele é um bom técnico, ele conhece o Rio de Janeiro já, ele conhece o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu acho que ele tá vários passos acima, na verdade, do Lages, tá? Não são poucos passos, estão muito passos. Mas eu também acho muito difícil que ele venha, tá? É a melhor opção pra mim, mas acho difícil. Outra opção pra mim boa seria o Tite. O Tite que ele pode querer dar a volta por cima, falar, ó, tá bom, vai. Muita gente vai falar, pegou o time na liderança já. Mas mesmo assim, ele vai ser o campeão brasileiro. Ele pode ser campeão brasileiro se ele vier. Então ele vai falar, ó, torcedor brasileiro, você desceu o cacete em mim e agora eu tô aqui ganhando o Campeonato Brasileiro com um time que não ganhava há mais de 20 anos. Então eu acho que o projeto pode encantar o Tite. Porque o Vasco não vai encantar o Tite. O Corinthians não encantou o Tite. Óbvio. É claro. Você acha que o cara vai deixar a mini pausa que ele tá fazendo aí porque ele quer receber uma proposta da Europa que ainda não veio, eu acho que nem vai vir, pra ir treinar uma bomba? Tipo Vasco, Corinthians? Não. A melhor opção é o Botafogo. Se eu fosse o Tite, eu aceitaria o Botafogo. Tá? Mas acho difícil que ele venha. Acho que ele vai querer manter a promessa aí que ele fez pra esposa, né? Dos brasileiros que estão no mercado, né? Porque o Tite não se coloca no mercado. A melhor opção pra mim é o Rogério Ceni, porque ele já conhece o Rio de Janeiro, né? Treinou o Flamengo, já foi campeão brasileiro pelo Flamengo, já tem um certo currículo aí no futebol brasileiro. Treinou o Cruzeiro, treinou o Fortaleza, foi muito bem no Fortaleza. O São Paulo ele foi mediano. Então eu acho que o Rogério Ceni é uma boa opção. Muito melhor pra ele ir pro Botafogo do que pro Vasco, né? Que é outra possibilidade aí que estão pintando. Eu, se eu fosse ele, não ia pro Vasco de jeito nenhum. Nem se o Botafogo não chamar. Fica pianinho, vai ser rebaixado com o Vasco, tá louco. Só a não ser que o 777 prometa muitos jogadores lá. Mas eu duvido muito. Então, se eu fosse o Rogério Ceni, eu ia aguardar e esperava a proposta do Botafogo. Ou até ligava lá pro Textor, me contata aí. Outra técnico que falaram foi o Carille, né? Mas pra mim o Carille, ele pode ser um treinador decente, só me jogando na retranca, mas eu acho que não encaixa com o estilo de jogo do Botafogo. O Botafogo joga com volantes, né? Muito rápidos, muito dinâmicos, famosos meio campistas modernos, né? Que a turma fala. E o Carille, ele jogava com o Ralf e o Gabriel Giroto. Então acho que o Carille não encaixa nem um pouco no estilo de jogo do Botafogo, tá? Pra mim aí não seria uma boa opção se eu fosse o Botafogo, não. Apesar do currículo, apesar do título brasileiro, pra mim não seria uma boa. E outros que estão falando também é o Crespo, por ser estrangeiro, né? Ganhou o Paulista pelo São Paulo, tirou o São Paulo da fila, fez bons trabalhos na Argentina. Então o Crespo também é uma possibilidade aí, mas nada de tão espetacular, tá? Dos que já estão empregados, eu duvido que venha, obviamente, Abel, Renato Gaúcho, Mano Menezes, eu acho muito difícil de sair. Tá? O único técnico que eu acho que que tá empregado, que eu acho que o Botafogo poderia conseguir contratar, é o Vojvoda. Porque o Vojvoda tá num time que é um pouco menor do que o Botafogo, né? E não tá nas primeiras colocações também, ainda se o Fortaleza estivesse segundo, não tá. O Fortaleza tá ali brigando pelo G6. Nem tá no G6 ainda. Então acho que o Vojvoda poderia muito bem aceitar ser contratado aí pelo Botafogo. Eu acho que valeria a investida, se não der certo as outras opções. Então, a ordem aqui dos técnicos que estão não disponíveis, mas dos que eu falei aqui. Para mim, o melhor é o Jorge Jesus, até por ser um tapa na cara do flamenguista, e conhecer o Rio de Janeiro também. Segundo lugar seria o Tite, que eu acho que tem possibilidade de aceitar para ser campeão brasileiro, mas acho que se eu fosse apostar, eu diria que não, mas não duvidaria, tá? Ao contrário do Jorge Jesus, que aí eu duvido bastante. O Rogério Ceni não, pra mim, o terceiro lugar tá o Vojvoda, pra mim ele é melhor que o Rogério, tá? Vojvoda é a terceira opção. O Rogério Ceni seria a minha quarta opção. O Bruno Lages, minha quinta opção, que provavelmente vai ser o escolhido por ele ser estrangeiro e viável, né? Ao contrário aí do Jorge Jesus, eu não acho que o Textor vai querer tentar o Vojvoda, então, mas pra mim seria a quinta opção. Sexta opção, o Crespo. E sétima opção, o Carille, tá? Não sou muito fã aí do Carille e acho que não encaixaria nem um pouco no estilo de jogo do Botafogo. Então é isso, pessoal. Deixa aí sua opinião. Quem você acha que o Botafogo vai contratar? Quem você contrataria se fosse o Textor? Desses nomes aí que eu falei, qual você acha que é o melhor? Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso. Valeu. Forte abraço.